2026 está chegando e eu vou oferecer para vocês aqui uma sugestão, 3 traços de caráter que você deve evitar para a sua vida e também para os seus relacionamentos. 3 perfis, 3 tipos de pessoas que geralmente colocam você em uma situação de atraso no seu crescimento da fé ou de estagnação, bloqueia o seu crescimento, te coloca em situações constrangedoras. Então você precisa pedir a Deus para esse ano de 2026 discernimento, para que você possa crescer, desenvolver aquilo que Deus te chamou para fazer. Eu vou dar 2 características de cada personagem bíblico. O primeiro é Judas. Então tem uma característica, quero que você preste atenção, se possível, pegue seu caderno, anote, porque você vai precisar dessas informações ao longo do próximo ano. Primeiro, Judas, proximidade sem conversão. Caminham perto da verdade, mas nunca se rendem a ela. Usam intimidade espiritual como posição estratégica, não como transformação. E trocam princípios por vantagens quando surge a melhor oferta. Nem todo discípulo é convertido. Alguns só estão bem posicionados. Se você está assistindo aqui, pode ser que você seja membro de uma igreja, pode ser que você exerça algum tipo de função, né? Eu não enxergo as funções ministeriais como cargos, eu vejo isso de forma diferente, mas se você entende como cargo, se você tem algum cargo ministerial na igreja que você frequenta, é muito importante que você assista essa live hoje e você também compartilhe com pessoas que precisam ouvir isso. A minha experiência de 15 anos no Evangelho é um pouco diferente de uma grande parte dos cristãos, porque a maioria dos cristãos são membros. Então eles vão na igreja 2 vezes por semana, no horário de culto, ou servem de alguma forma na igreja. Então eles têm horários específicos de escalas, mas desde o início eu me envolvi diretamente e vivi em prol de andar num chamado de ministério integral. Então, consequentemente, você acaba tendo mais exposição a circunstâncias, eventos, pessoas. Ainda mais que durante um período da nossa vida, eu e minha esposa, quase metade desse tempo, a gente trabalhou com missões, então a gente se relacionou com pessoas de vários ministérios diferentes, com visões ministeriais diferentes, outros países, outros estados, viajamos pelo Brasil, viajamos para outros países. Então você tem um maior número de experiência, consequentemente, por causa da vivência. É como se você trabalhasse com mecânica, por exemplo, você vai estar ali todo dia, então você vai aos poucos se tornando uma pessoa especializada naquilo. E eu falo hoje para pessoas que estão caminhando no ministério, ou estão entrando no ministério, ou são cristãos que frequentam, né, como membros de uma igreja, com propriedade, justamente por causa da experiência. E dessa forma essas pessoas podem encurtar determinados caminhos ou encontrar resposta para situações que elas não estão conseguindo resolver em suas vidas. Então, esse tipo de personalidade, né, proximidade sem conversão, você vai encontrar em todos os ambientes eclesiásticos. Pessoas que estão na igreja há 5, 10, 15, 20 anos e elas continuam com o mesmo comportamento. Elas acham que o tempo que elas têm de igreja é equivalente à maturidade. Então, geralmente, as pessoas mais velhas na igreja, elas têm muitas são maduras, mas muitas acham que são maduras pelo tempo que elas frequentam uma igreja, que elas são envolvidas com um ministério. E outras que entendem que as suas posições, vou dar um exemplo,
Ah, eu sou presbítero, ou eu sou amigo do pastor, eu sou de dentro da casa do pastor. Ah, porque eu ando com o pastor já há 10 anos. Isso não quer dizer nada. Porque se você não aplica na sua vida as oportunidades e aprendizados que te são propostos, a sua vida não muda em nada. Inclusive, o simples fato, né, das pessoas acharem que sabem muita coisa já demonstra que elas não sabem nada. A vida no espírito, ela é por discernimento, ela não é por conhecimento. Então o espírito te conduz muitas vezes a circunstâncias desconhecidas que você não compreende o contexto, mas ele te dá sabedoria naquele momento para você andar naquilo. Então a maturidade no espírito é diferente da maturidade para quem anda pela mente. Porque a maturidade mental e emocional é uma coisa que é muito importante para você, mas a maturidade espiritual, ela tem a ver com outras questões, principalmente o fruto do Espírito manifesta em sua vida, que é amor, alegria, bondade. Quando a gente passa muito tempo no ministério, vivendo dentro de igreja, quando eu falo hoje, eu não vivo dentro de uma igreja física, mas de segunda a segunda eu interajo com cristãos, porque eu ministro, dou aula, né, dou mentoria. Então essa interação, ela é muitas vezes virtual, mas nós também, eu e minha esposa, temos interação pessoal, presencial, com pessoas da nossa região, do nosso contexto. Mas há uma tendência de nós irmos passando por experiências negativas que vão se transformando em frustrações. Porque quando você vive muito tempo dentro desses ambientes, você começa a ver coisas que você não acreditava que pudessem existir no meio cristão. E aí você começa a ficar, sem perceber, você começa a ficar uma pessoa amargurada, às vezes frustrada. Eu percebo muito isso. Essa semana eu vi uns vídeos no Instagram, uns reels, e alguns pastores que eu sei que vieram de um contexto neopentecostal se frustraram lá, e agora eles pularam novamente para um outro extremo, né, um pouco mais próximo aí da reforma, e agora eles ficam esbravejando para as pessoas, ao invés deles trazerem uma verdade para revelar para as pessoas o amor de Jesus, eles vêm esbravejar contra aquilo ao qual eles foram frustrados. E como o ser humano tem uma tendência à justiça própria, né? É da carne a justiça própria, a inflamação. Então você vai nos comentários e você vê lá as pessoas, é isso mesmo, esse pastor é de Deus. Por que ele é de Deus? Porque ele está batendo. E a pessoa que é justiceira, ela quer revidar, ela quer bater de volta. Ela foi machucada, né, por algum contexto aí que ela viveu. Muitos reclamam aí, porque o neopentecostalismo, né? E aí quando elas saem desse contexto, revoltadas, frustradas, decepcionadas, elas querem agora bater de volta. Então elas começam a esbravejar contra dinheiro, esbravejar contra dízimo, esbravejar contra todo tipo de situação, ao invés de encontrar, né, uma maturidade para expressar o fruto do Espírito e entender que em algum momento, né, ela estava ali enganada nas percepções dela, mas que agora ela chegou a uma conclusão de verdade, então ela vai trazer o amor de Cristo de uma forma alinhada. Eu entendo dessa forma. Eu passei muitas frustrações. Fiquei mal, fiquei amargurado, fiquei me sentindo para baixo, fiquei desanimado, mas eu entendi que eu precisava crescer em Deus e superar isso, encontrar uma caminhada no amor de Deus para que eu pudesse realmente cumprir a minha vocação, porque se eu fosse ficar a minha vida toda agora esbravejando contra aquilo que me frustrou, eu não estaria expressando o caráter de Cristo ou aquilo que a mensagem do Evangelho quer trazer, de um relacionamento com Deus Pai. Então essas pessoas, Judas, ele se frustrou profundamente com Jesus. As expectativas dele eram erradas, as motivações eram erradas, ele se beneficiou de uma posição que foi dada para ele,
E como o coração dele era errado, em determinado momento isso foi manifesto. E a amargura dele, a frustração dele era tão grande que ele decidiu se matar, tirou a própria vida. Acho que todos aí sabem a história de Judas, né? Então, um outro ponto aí de Judas, né? Linguagem espiritual com um coração mercenário, né? Então falam de propósito, falam de missão, falam de cuidado, mas só pensam em ganho pessoal. Então, por exemplo, por causa dessas experiências negativas que muitos passaram no neopentecostalismo, eles agora vêm com uma mensagem completamente oposta. Ou seja, no neopentecostalismo, em algumas linhas, existe sim uma teologia da prosperidade que foca somente na aquisição de recursos como propósito de vida de fé. Isso é um desvio da verdade. Mas, quando você descobre que você está fora do caminho, se você não souber lidar com a sua decepção, com a sua frustração, você vai se tornar agora um apedrejador dessas pessoas, desses ministérios. Então, ao invés de você pregar agora a verdade que você entendeu, você vai ficar sendo agora um opositor daquilo que te frustrou. E aí você vai ficar jogando pedra. Aqui que eu falei, linguagem espiritual com coração mercenário, muitas pessoas que entenderam o desvio, né, da teologia da prosperidade, hoje elas querem bater no contexto de ter bens, de dizimar, de ofertar. Então, assim, pulou para o outro extremo. E você precisa entender que aquilo que te feriu precisa te levar para a maturidade. E não para uma rebelião. Ou você se tornar alguém que agora meu ministério é pregar contra eles. Não, seu ministério é pregar Jesus, é pregar a verdade. A verdade, ela é suficiente para desfazer a mentira. Eu não preciso pregar contra a mentira. É a mesma coisa do pecado. As pessoas que ficam pregando contra o pecado, na verdade, elas, primeiro, que não entenderam o que Jesus fez. Segundo, que elas são frustradas. Porque o pecado, você é livre do pecado pela verdade de Cristo. Não é pelo quanto eu falo contra ele. Se eu ficar fazendo vídeo aqui contra a pornografia, isso não vai te libertar. O que vai te libertar é eu pregar sobre Jesus. Ele é a pessoa de Deus, né? A revelação de Deus. Ele é a revelação do amor e é a verdade de Jesus que te liberta. Não é o quanto eu vou ficar falando contra a pornografia. Se eu ficar fazendo um monte de live, olha, vocês precisam abandonar a pornografia. Isso não te liberta. O que te liberta é você conhecer a graça do Senhor Jesus Cristo, que morreu por você. É uma obra substitutiva. Ele se tornou você. Ele se fez você na cruz para que você recebesse quem Ele é no seu novo nascimento. É a revelação dessa verdade que te liberta. Eu não fui liberto de coisas na minha vida porque alguém ficou falando contra aquilo na minha cabeça. Eu fui liberto cada vez que o Espírito revelou a face de Cristo na cruz. Algumas vezes eu cheguei a, com o olho fechado, enxergar Ele olhando para mim na cruz e ver que aquele lugar era onde eu deveria estar, mas o amor dele revelado ali, o corpo dele pregado, me revelou a verdade de quem eu era e quem eu me tornei nele, e isso me libertou de muitas coisas. Tem coisas na minha vida que eu venho sendo liberto, e você até o final. Na verdade, a gente já foi liberto de tudo no batismo, mas a nossa consciência ainda não tem a plena revelação da verdade. Então, quanto mais você bate em algo, mais aquilo se fortalece. Quanto mais você bate em algo que você acha que é errado, mais aquilo se inflama. Mas quanto mais você expõe a verdade, mais a mentira é desfeita. Então, a minha sugestão é que, ao invés de vocês que talvez estejam assistindo aí e fica, é porque tem que pregar contra o pecado,
que tem que pregar contra isso, contra aquilo. Eu não vejo mais as igrejas pregarem contra o pecado. As igrejas que não estão pregando contra o pecado, elas estão pregando a mensagem de Jesus, as boas novas de salvação. Elas estão falando sobre a solução do pecado, não sobre o problema. O pecado é o problema, eu tenho que falar sobre a solução dele. Então, a mesma coisa essa questão dos mercenários, né? Ah, porque a igreja quer o dinheiro das pessoas, só fala de dinheiro e tal. Pronto, aí eu descobri que isso não é a verdade. Agora eu vou falar contra dinheiro, vou falar contra a prosperidade, porque você não precisa ter nada, porque tudo é da terra, porque você pulou para o outro extremo. Isso é fruto de frustração. Então, o mais importante para nós hoje é conhecer a verdade. Qual é a verdade? Quando você conhece a verdade e ela é revelada em você, você cresce. Todas as vezes que você insistir num assunto que é o problema, você só vai aumentar o problema. O problema, ele precisa ser exposto e logo por cima dele a solução. Então você quer falar de pecado? Apresenta o pecado, depois você traz a solução, que é Cristo. Agora você ficar só falando de pecado não vai libertar ninguém. Inclusive, às vezes as pessoas têm dificuldade de receber certas verdades, contestam porque tem doutrinas formadas na sua mente, e você que talvez seja alguém que esteja querendo ajudar essas pessoas, faça uma pergunta para elas. Olha, irmão, se estiver funcionando para você, então use. Mas para mim não funciona. Para mim, o que sempre me libertou e me liberta é o conhecimento da verdade, não é a exposição do erro. Toda vez ficar falando de pecado, de pecado, de pecado, de pecado, de pecado. Ah, porque Jesus disse arrependei-vos. Sim, quando Jesus ressuscitou e Pedro pregou e 3.000 pessoas foram salvas, a partir daí começou a igreja, as cartas, a minha sugestão para você, para fundamentar isso que eu estou falando, é leia 10 vezes por semana a carta de Gálatas, por exemplo. Que aí você vai, o Espírito Santo vai revelar essa verdade para você. Paulo fala contra judaizantes, pessoas que queriam imprimir novamente a lei nas pessoas. E ele pergunta, vocês não foram salvos pela pregação do Espírito, né, da fé? Por que agora vocês querem voltar? Então o que te salvou não foi a fé? O que te salvou não foi a vida no Espírito? Por que agora você quer voltar e vir com os rudimentos da lei novamente? Porque o que te salvou? Foi o conhecimento da verdade. Não foi a exposição daquilo que está errado. Foi a exposição daquilo que conserta o que está errado. Que é a pessoa de Jesus Cristo. É o sangue dele. Então vamos focar no que resolve. Pessoas que focam no problema, elas têm dificuldade de receber a solução. Porque elas são agarradas ao problema. Então é difícil você dar a solução para alguém que é loucamente apaixonado pelo problema. Então tem gente que é apaixonado pelo pecado. Por quê? Não, pelo contrário, eu estou falando contra o pecado. Não, você não para de falar do pecado, porque você está preso nele. Porque a gente fala do que o nosso coração está cheio. Se você só consegue falar do pecado, é porque você está cheio dele. Você só consegue ver isso na sua vida. Mas se você fala de Jesus, da ressurreição, do sangue, da nova aliança, da graça que te perdoa, é porque você está cheio da graça, é porque você está cheio da revelação de Jesus. Então você vai falar daquilo que você tem no coração. Mas se você só consegue falar de pecado, você está preso aonde? Na lei. A lei aponta o pecado. Se você só consegue falar de pecado, você está preso na lei. Mas uma vez alguém disse assim para mim, eu não vejo separação entre a lei e Jesus. Jesus é a lei. Só que agora mudou. Lá em Romanos 8 diz que mudou. Era uma lei da carne, que não conseguia aperfeiçoar o homem, porque em Hebreus também diz que a lei não aperfeiçoa e nem salva. Aí Jesus cumpriu a lei, porque ele é a própria lei, mas ele proporcionou, entregando o corpo dele, que a fé nele cumpra a lei em você. A fé em Jesus cumpre a lei em você. Mas, vamos voltar aqui para os caráteres para você evitar aí para 2016. 3, né? Ananias e Safira. Quem não assistiu desde o começo da live, volta depois para você assistir, porque é importante você ter essas 6
caráter de pessoa para você evitar em 2026, para você não ficar estagnado. Ananias e Safira, aparência de consagração, querem reputação de santidade. Tem até a ver com o que eu estava falando aqui. Sem o custo da verdade, né? Então ela quer uma santidade por obras próprias, não uma santidade pela obra de Jesus. E muitos não mentem por ignorância, mas por encenação espiritual. Então, a nossa alma, a nossa mente, ela é tendenciosa a criar personagens, né? Então Ananias e Safira criaram ali um plano de parecerem muito generosos e santos, e acontece muito isso com a gente. Então a gente acha que nós podemos produzir a santidade pelos nossos comportamentos. Só que a santidade ela é expressa na nossa vida pelo nível de revelação que eu tenho de Cristo. Então, o que Ananias e Safira fez? E o que um monte de gente faz? Dão parcialmente, mas exigem a honra total. Deus não mata pessoas hoje, mas mata sistemas falsos. E quem vive neles cai junto. Então eu vou dar um exemplo de muitas coisas que acontecem. E eu tenho essa experiência como membro, porque eu sou membro do corpo de Cristo, eu sou ofertante, eu sou dizimista, e também eu vou dar um exemplo aqui, eu também sendo líder, pastor. O dízimo eu não considero algo obrigatório. Por quê? Porque para mim nada no evangelho é obrigatório. Tudo que você faz no evangelho você faz porque você creu. Então se você creu numa verdade, automaticamente, até porque o significado da palavra fé, ela é relacionada à obediência, porque se você creu, você obedece. Se você não obedece, é porque você não creu. Então uma coisa leva a outra, uma coisa é a mesma coisa. Então se você creu na verdade, você obedece. Ou seja, se você creu no dízimo, se houve o Espírito Santo te convenceu, ele te colocou no coração que aquilo é uma verdade, você vai fazer aquilo, não precisa de ninguém impor isso. Por isso que eu acho desnecessário, sabe? Às vezes eu até fico assim, olhando, como eu disse, alguns pastores aí esbravejando contra o dízimo, porque as igrejas querem te roubar. Irmão, é por revelação. Se você tem a revelação, você vai fazer. Se você não tem, não faz. Eu sempre falo para as pessoas que reclamam do dízimo, irmão, é só não fazer, é só não dar. Porque aí você diminui, sabe, esse conflito, essa brigaiada. Todos os pastores que confiam verdadeiramente em Deus, eles sabem que o dinheiro que vem para a vida deles, independente do trabalho que eles façam, seja 100% ministerial ou não, é pela graça de Deus. Não é pela bondade do homem. Não é o homem que sustenta o homem. E quem confia no homem vai se frustrar. Então, se você é um semeador, você vai viver da sua colheita. Se você é alguém que confia em Deus, você vai viver da sua fé. Você vai trabalhar naquilo que Deus te chamou, seja a sua profissão ou ministerial, e de alguma forma você vai ser suprido. Porque a graça, inclusive, ela é para todos, porque o sol não nasce para todo mundo. O cara lá do agro que está plantando soja lá no Mato Grosso, e ele não é cristão, o sol e a chuva não estão vindo para ele também? Então, é graça de Deus, não é merecimento. Mas nós que cremos em Cristo, nós desfrutamos de uma revelação de quem Ele é como pessoa, e podemos desfrutar de uma relação. Mas se a pessoa é contra, eu acho que não deve ofertar para a igreja, eu não acho que tem que dar dinheiro para pastor, não dê, mas também não fique enchendo o saco dos outros. É só você não dar. Mas você não tem que ficar enchendo o saco de ninguém. Como ninguém tem que ficar enchendo o seu saco para você dar dízimo ou para você dar oferta. Se você acha assim, eu não concordo, eu sou contra isso, pronto, não faça. É tão simples. Então eu até percebo, né? Não sei, porque antigamente não tinha rede social, hoje tem. Então tá ficando chato. Tá ficando chato. O crente tá ficando chato. Por quê? Porque eles ficam lá esbravejando, com raiva. Você vê os pregadores pregando com raiva. Eles estão enfurecidos. E aí eles querem dizer, não, porque Jesus jogou as mesas
do templo, porque Jesus pegou o chicote. Aí eles ficam achando, Jesus não era carnal, inflamado, igual eles. Então, a gente precisa discernir. As pessoas não são obrigadas a nada. Você não é obrigado a ir na igreja. Você não é obrigado a dar dízimo. Mas se você tem a revelação que você é parte do corpo, você vai desejar ir na igreja. Você vai desejar ter comunhão. Se você tem a revelação do dízimo, do que realmente ele significa, porque ele não é um pagamento, você vai entregar sem... pelo contrário, você vai ansiar pelo dia de entregá-lo. E eu não preciso te convencer disso. O Espírito Santo convence as pessoas. Mas eu peço a você que está assistindo, não quer ajudar, não atrapalha. Se você é contra, é só você não fazer. Não precisa ficar querendo provar o contrário. Todo mundo que fica forçando a barra para provar o contrário é porque não convenceu nem a si mesmo. É igual um ateu que quer provar que Deus não existe. Se ele não acredita em Deus, ele não precisa nem contestá-lo. Mas quando eu preciso provar que eu estou certo, é porque eu talvez não tenha tanta certeza que eu estou certo. Então eu sempre falo, tem pessoas que andam comigo que ofertam no meu ministério. Tem pessoas que andam comigo, não dizimam, elas ofertam. Tem pessoa que não oferta, ela dizima. Então ela faz como ela achar melhor. E se ela achar que não deve fazer, ela não faça. E seja livre. Porque eu não vou convencer ninguém. Aí é onde entra o mercenário. O mercenário vai tentar te convencer. Porque aí ele está com segunda intenção. Aí ele vai tentar te convencer. Então, Ananias e Safira, não foi pedido para eles o dinheiro. Não foi, ninguém pediu. Mas eles viram Barnabé vender tudo que tinha e colocar aos pés dos apóstolos. E eles quiseram ser também, aqui o termo que está aqui no texto que eu fiz, eles quiseram ter uma reputação também de generosos, são os santarrões. Aí eles combinaram um negócio, olha, vamos vender, eles venderam lá uma propriedade deles, eles tiraram uma parte, só que eles foram lá diante dos apóstolos apresentar como se eles estivessem entregando tudo. E aí o que o apóstolo falou, Pedro? Ele disse, olha, era seu, você não tinha que dar, ninguém pediu. Mas se você se dispôs a dar, por que você está enganando o Espírito Santo? Você está mentindo para si mesmo, cara. Porque você está dizendo que está entregando tudo e você não está entregando tudo. Porque o Espírito Santo revelou para Pedro. E quantas pessoas não fazem isso hoje? Quantas? Né? Vou contar alguns exemplos para vocês, porque toda vez que eu ensino sobre um assunto, eu já vivenciei ele na minha vida ou de alguém que de alguma forma viveu isso comigo. Há anos que eu venho, há 3 anos atrás eu comecei um ministério próprio no sentido autônomo, né? Que eu sou ligado a um ministério na Noruega, mas eu tenho autonomia. E antes eu fazia parte de ministérios. Então eu era eu tinha uma função dentro de um ministério, mas eu não era o líder, não era o fundador. Eu tinha só uma função. E aí quando eu comecei a receber, né, de forma direta, ofertas, às vezes pessoas que falam, pastor, eu quero dizimar na sua vida e tal, eu começo a ensinar sobre essa questão desse princípio também. Tem pessoas que claramente você vê que elas ganham 10, 15, 20 mil reais. E dízimo significa 10ª parte. Se a pessoa decide no coração dela, eu não quero dar, eu não vou dar, eu não concordo, o que ela deve fazer? Não dar. Simples. A comunhão entre irmãos continua a mesma. Por quê? Porque a função pastoral, apostólica, qual for, ela não é por pagamento, por mensalidade. Não é um clube. Entende? Só que a pessoa chega para você e diz assim, eu vou te dar o meu dízimo. Igual Ananias e Safira. Estamos entregando tudo. Mas como que uma pessoa que ganha 10, 15, 20, 30 mil reais, às vezes dá um dízimo de 200 reais? O pastor pediu? Não. O pastor brigou? Não. O pastor constrangeu? Não. Então por que a pessoa se propõe a fazer algo e depois ela engana a si mesma? É o mesmo coração de Ananias e Safira. Então a pessoa diz assim para você, por exemplo, às vezes chega uma oferta para mim e a pessoa diz assim, uma oferta não, um valor, né? E a pessoa fala assim na mensagem, pastor,
meu dízimo. E vamos colocar aqui, eu estou dando exemplos de números, tá? Mas é fictício para você entender o que acontece muito. E aí a pessoa fala, pastor, o meu dízimo. Aí ela mandou, por exemplo, R$200. Pô, se você sabe que aquela pessoa... Por que você sabe? Porque às vezes ela mesma falou. Porque o pastor ele não tem que investigar a vida de ninguém. Que se o pastor investiga a vida das pessoas, ele está com um problema. Então, se a pessoa chega para você, pastor, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo e tal, e você vai conhecendo a pessoa, você vai se relacionando com ela, você vai sabendo muitas vezes a renda dela. Como a nossa vida também muitas vezes está exposta para as pessoas. Quando você começa a se relacionar, quanto mais íntimo você se torna, mais você vai conhecendo da vida da pessoa. E aí a pessoa ganha 15 mil, ganha 17 mil, ganha 20 mil, o outro ganha 8 mil. E aí ele vem e fala para você, ó, esse aqui é meu dízimo. E vem, por exemplo, R$200. Ou eu ganho 20 mil reais, aí eu venho, dou meu dízimo e falo, ó, esse aqui, pastor, é meu dízimo, R$500. Essa pessoa não está fazendo a mesma coisa que a Ananias e Safira? Quem está assistindo aqui, você concorda? Ela não está fazendo a mesma coisa? Porque, veja só, ela não é obrigada a dar. Não foi pedido para ela de forma impositiva. Foi uma decisão que partiu dela. Aí ela diz para você, ou para a igreja, sei lá qual é a igreja, coloca no envelope, no gasofilaço, cada lugar tem uma forma. Hoje em dia as igrejas têm maquininha, tem Pix, e quando você vai escutar o povo do mundo, que eles criticam isso, que tem Pix, que tem isso aqui, quando você ouve, você prefere dar ouvido ao povo do mundo, que não conhece a verdade, do que ouvir a verdade que está sendo ensinada. Porque eu vejo muito cristãos juntando com o povo que não conhece a verdade e jogando pedra na igreja, por causa dessa questão. Se é um meio de pagamento, qual é o problema da maquininha? Qual é o problema do Pix? Não é um meio de pagamento? Se você quer fazer uma transação financeira, qual que é o problema? Então, quem quer criticar sempre vai encontrar motivo. Aí a pessoa chega para você e manda lá pelo Pix, pela maquininha, pelo envelope, como for. R$300, você sabendo que ela ganha 10 mil, 20 mil. Essa pessoa não está se enganando? Não era melhor ela falar assim, ó, eu não tenho fé para ser dizimista. Mas ela se coloca como dizimista, mas ela não dá o dízimo completo. É o que está escrito aqui, Ananias e Safira, aparência de consagração. Então ela entra numa posição de ser dizimista, mas ela não dá o dízimo. Entende? E quantos de nós, falando do corpo de Cristo, quantos de nós fazemos isso? Não. Quando eu recebo R$1.000, eu tiro 100. Mas quando eu recebo 20 mil, eu não dou conta de dar 2 mil. Não dou conta. Não tem problema. Não tem problema, veja só, você não é obrigado. Mas não dê R$300 e diga que é o dízimo. Porque não é. É melhor você ficar no grupo dos ofertantes. E quem assistir esse vídeo aqui e começar a pipocar, assim inflamar, porque não gosta de falar de dinheiro, que não sei o quê, tem gente que se endemonia quando a verdade começa a ser exposta. Principalmente numa área que ela é aprisionada. E a verdade, ela tem que ser exposta sem atacar ninguém. Nós estamos falando aqui de perfis. Então, muitas vezes, a gente está preso num sistema, porque a gente fica rejeitando verdades, fazendo elas pelas metade. E, no fim, o mais simples, que é o verdadeiro, de viver em Cristo, é crer nele. Creia nele, e ele vai te revelar toda a verdade. Talvez o que eu estou falando aqui não faça sentido, eu esteja equivocado, mas se você se empenhar em crer na pessoa de Jesus e se relacionar com ele diariamente, ele vai te revelar. Ele vai te revelar essa verdade. Várias vezes, eu nunca deixei de dar disso, mas várias vezes eu tive dúvida. Eu fiquei com um conflito dentro de mim. Até um dia agora, bem pouco tempo atrás, talvez uns 2 anos, que eu falei, Senhor, eu não posso falar sobre isso, escrever sobre isso, se eu não entender isso. E a resposta que veio ao meu coração, que serviu para mim, se não serve para você, não tem problema, não use, foi de que o dízimo, ele expressa uma saúde na sua fé.
Por quê? Porque quando você começa a duvidar, a sua fé não está saudável. Então você deu uma vez, depois você ficou em dúvida, depois você não deu, depois você deu a metade, você não está bem da fé. Porque quando você tem fé, você vai cair lá naquele versículo que está de Paulo, que diz assim, ó, não por tristeza, que você não deve dar por tristeza, com tristeza no coração, nem por necessidade, eu vou dar porque a igreja precisa, coitado do pastor, mas Deus ama quem dá com alegria. Esse versículo veio no meu coração, quando veio aquela voz no meu coração que disse, o dízimo é a saúde, ele demonstra, quando você está com um problema nisso, você está pendendo para cá, pendendo para lá, você está duvidando, você não está fundamentado na fé. E a fé que forma o fruto do Espírito. Qual são as características do fruto do Espírito? Uma delas, Paulo fala, Deus ama quem dá com alegria. Alegria é fruto do Espírito. Deus ama, amor é fruto do Espírito. Deus ama quem dá com alegria. Ah, mas Paulo não está falando de dízimo, ele está falando de oferta. Como eu te disse, se você não crê no dízimo como um mínimo, como um ponto de partida, faça como você entender. Crie as suas próprias verdades e viva nelas. Se for bom para você, se te trouxer alegria, fruto do Espírito, se trouxer amor, bondade, generosidade, comunhão com Deus, amém. Talvez eu esteja errado, mas o que você precisa é pensar se você só não tem uma crença errada. Se você não está fechado na sua crença, porque a avareza ela é gritante no ser humano. Ser humano, todos nós. A avareza, ela grita. Quando você tem que pegar um dinheiro, que às vezes você trabalhou o mês inteiro, e falar assim, cara, eu vou colocar isso no envelope, eu vou entregar isso para uma pessoa que, para mim, ao meu ver, ela nem faz nada da vida, porque muita gente acha que pastor é à toa. Amém. Nós sempre vamos ser criticados por alguma coisa. Eu já me acostumei com quem gosta de mim. Eu não vivo por quem gosta e eu não vivo por quem não gosta de mim. Eu vivo por aquilo que eu acredito e por aquilo que Deus me chamou. Não estou tentando falar verdades espirituais, verdades do Evangelho, para quem não conhece Cristo. Quem assistir isso aqui, que loucura é essa? Se você não conhece Cristo, você não vai nem saber do que eu estou falando. E provavelmente vai jogar pedra, porque toda vez que fala de dinheiro, o ser humano caído, uma das características mais próximas da queda, né? A característica principal da queda é o orgulho, e uma das características mais próximas do orgulho é a avareza, porque a avareza tem a ver com o egoísmo, é próximo. Então a pessoa que ela é orgulhosa, ela é egoísta. E a pessoa egoísta não consegue compreender a profundidade da revelação do que significa generosidade. A pessoa egoísta não compartilha. A pessoa egoísta, ela não soma com nada, ela só subtrai. A pessoa egoísta, onde ela chega, ela subtrai. Ela chega na igreja, ela quer consumir o pastor, ela quer contestar, ela quer falar, ela quer acontecer, mas ela não soma em nada. Ela reclama, ela critica, ela divide, mas ela não soma. Agora, a pessoa generosa, todo o ambiente que ela chega, tudo melhora. Porque ela acrescenta, porque ela soma, porque ela sempre vai vir com algo a mais para somar. Então nós, como cristãos, muitas vezes atacamos o povo do mundo. Porque o mundo é isso. Não, a gente está cheio de características do mundo. A avareza é uma delas. Orgulho é uma delas. Porque a gente ainda não teve a compreensão da revelação do sangue de Jesus, que nós já fomos livres disso, porque o corpo mortal, ele é vivificado com o Espírito, assim como diz em Romanos 8, mas a sua realidade agora ela é espiritual. Ou você é um ser vivificado, ou você é um ser que está caído ainda. Você precisa decidir. Se você, assim como você crê, assim você será. Se você crê que você é caído, você vai agir como caído, você vai agir no obra da carne. Se você tiver consciência de que você é vivificado, você vai viver a realidade da ressurreição. Por isso que é importante você crer. A pessoa às vezes fala assim, mas não é só crer, é fazer. Mas o fazer é uma consequência de quem creu. Se a pessoa diz para você que crê,
E essa fé dela não mudou ela não creu, ela é uma fé mental. Ela não é, porque a fé verdadeira, ela está no Espírito. Então, quando você crê que você é livre do pecado, você se comporta como alguém livre do pecado. Ah, pastor, mas eu creio que eu sou livre do pecado, mas eu não consigo ser livre do pecado. Então, você não creu com a fé do Espírito, porque a fé do Espírito te liberta. Então, como é que alguém diz que creu, mas é escravo? Então, o que vai mudar a sua fé não é o comportar-se, é o contrário, é o seu crer verdadeiro que muda o seu comportamento. Como é que você sabe que uma pessoa crê? Na forma que ela anda, não que ela fala. Todo mundo que estudou a Bíblia e a teologia pode falar de fé, irmão, pode falar de graça, pode falar de que quiser. Qualquer um. Na Europa eu conheci pessoas que ensinam a Bíblia e são, não é que eles não são ateus, mas eles não são nascidos de novo, mas eles estudaram, eles são bacharéis em teologia, porque na igreja luterana de alguns países da Europa, como a Alemanha e Noruega, é um cargo público. A pessoa é contratado, ele faz bacharel em teologia, ele é contratado, ele é um sacerdote, ele faz casamento, ele faz batismo de criança, ele faz funeral, mas às vezes ele nem é crente, ele nem acredita aquilo ali direito. Então qualquer pessoa pode entender na mente um contexto de uma religião, o hinduísmo, o islamismo, o cristianismo, mas a revelação de Cristo só o Espírito Santo pode dar. Então tem muita gente que conhece a religião cristianismo, mas não conhece de verdade, por revelação, o Deus que revelou-se em Jesus. Não conhece. Por quê? Porque quando você conhece a pessoa de Jesus, não tem como você continuar sendo a mesma pessoa. Então, passando para o ponto 4 aqui, o 3 foi Ananias e Safira, o 4 também. Então, houve também um perfil ali em Ananias e Safira na concordância no erro. Um reforça a mentira do outro. Confundem lealdade conjugal ou ministerial com cumplicidade no pecado. Unidade sem verdade não é aliança, é sociedade no engano. Então, uma das coisas que me fez desfazer determinadas alianças que eu tinha com algumas pessoas foi justamente isso. Eu não estava julgando aquelas pessoas ou condenando-as, mas eu entendi que aquilo não era. Não estou falando de discordâncias secundárias, tá? Eu falo de questões primordiais. Por exemplo, como que você lida com a verdade. Vou dar um exemplo aqui o que seria isso, verdade e mentira. Você que conversa com aquela pessoa e você sabe que ela está mentindo. Você sabe que ela está mentindo, mas ela insiste em falar para você que é a verdade. Aí você diz assim, não, tudo bem, ela está subestimando a minha inteligência. Mas, vamos ver no que dá isso. Aí você vai lá, passa por uma situação, passa por outra. Aí você vai lá e fala, ô irmão, mas isso aqui. Não, peraí. E outra mentira. Então não tem a ver nem com a mentira relacionada à verdade do Evangelho, mas um relacionamento aonde a pessoa, ela acha que ela está mentindo para você. Mas toda vez que um mentiroso mente para alguém, ele está mentindo para si mesmo, porque ele está na mentira. Quem mente está na mentira. A mentira não prejudica quem ouviu a mentira, prejudica quem mente. Então, se alguém mentiu para você, no primeiro momento a gente fica revoltado, a gente se sente ultrajado. Mas quando você para pensar, você fala, quem está no buraco é a pessoa. Eu já vi que ela está mentindo. Então, o que eu faço? Não quer acordo com a luz? Já aconteceu de situações de eu chegar para a pessoa e falar assim, cara, eu tenho a prova aqui de que você está falando a mentira. E a pessoa negar. Então, como que você vai ter comunhão? Como que você vai permanecer? Foi o que aconteceu com a Ananias e Safira. Um chegou lá e falou uma mentira. Veja só. Vamos colocar a situação de Ananias e Safira como se fosse hoje, tá? A pessoa fala para você assim, vamos supor, eu sou o apóstolo Pedro. Aí a pessoa chega para mim e fala assim, olha Pedro, esse aqui é meu dízimo. Aí vamos supor, a pessoa ganha 20 mil reais por mês, mas ela chega lá com 300 reais e diz, olha, esse aqui é meu dízimo. Ela está fazendo a mesma coisa que a Ananias. O que Pedro falou para ela? Olha, vou fazer parafraseado aqui, como se fosse uma historinha, né? É como se Pedro estivesse dizendo assim, olha, ninguém pediu para você dar dízimo. Dízimo não é obrigatório. Mas se você decidiu dar, por que você não dá os 10%? Aí o que aconteceu? Ele insistiu na mentira.
Não, mas isso aqui foi tudo. Eu vendi, porque eles tinham vendido uma propriedade. Não, a gente vendeu e isso aqui é o dinheiro todo. Só que o Espírito Santo tinha revelado para Pedro, não é o dinheiro todo. Agora, se o terreno era seu, não foi pedido para você dar o dinheiro do terreno, e você se propôs a dar, por que você deixou o diabo enganar você? Enganar como? Olha, vai lá, vende por 20 mil, tira 500 reais e diz que vendeu por 5 mil. Aí vai parecer que você deu tudo. Então, perante a igreja, você vai se sentir generoso, você vai ter uma posição de santidade, uma pessoa muito generosa. Foi isso que Ananias e Safira tentaram fazer. Então, é como se hoje alguém chegasse na igreja, a pessoa ganhando 20 mil reais, e ela se propôs a dar o dízimo, mas ela desse 300 reais. A igreja está obrigando ela a dar? Porque tem gente que coloca vídeo no Instagram dizendo assim, a igreja fica cobrando dízimo. Às vezes ele pergunta para mim, pastor, você é a favor de cobrar? Não, eu falo sobre a Bíblia, eu não cobro ninguém. Ah, mas na Bíblia, no Novo Testamento, não tem dízimo. Beleza, então pega lá oferta. Ah, mas não sei o que. Oh, não, você não quer dar, não dá. Entende? Se você quer, na verdade a pessoa não quer dar, ela quer provar que ela está certa para ela não dar. Se ela acha que ela não tem que dar, não tem que provar nada não, é só não dar. Não é assim? Só que a Ananias e Safira não fez isso. Era só eles falarem o seguinte, Pedro, eu vendi por 20 mil, mas eu quero ofertar 5 mil. Certo? Ia ser recebida a oferta dele. Mas ele quis ser o Zé Gatão. Ele chegou lá, vendeu por 20 mil, um exemplo aqui, valor, né? E disse, ó, ô Safira, vamos tirar uma parte aqui para nós, mas a gente diz que é tudo. Só que eles esquecem de uma coisa que eu aprendi a duras penas. Quando eu digo a duras penas, porque eu conheci homens que Deus fala muito claramente com eles. Eu não vou dizer que Deus fala muito claramente comigo, porque eu não posso dar testemunho de mim mesmo, mas eu conheci pessoas que têm essa maturidade e essa clareza. Não adianta você tentar ir conversar com essas pessoas com historinha da carochinha, porque antes de você chegar, o Espírito Santo já revelou para eles. Então, muitas vezes, além da gente subestimar, porque eu lido essa semana mesmo, agora antes de ontem, dia 24, eu tive uma conversa com o meu pastor lá da Noruega, de, sei lá, uns 20 minutos. E eu comentei com o meu filho na hora, eu falei, como que uma pessoa que mora, sei lá, 20 mil quilômetros daqui, ela sabe mais sobre o que eu estou vivendo do que quem vive aqui comigo? Como? É outra língua, outra cultura, 20 mil quilômetros de distância, a gente se fala, sei lá, uma vez cada 15 dias, muito pouco, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Como que a pessoa sabe? Como que a pessoa falou processos da minha vida que eu estou vivendo aqui, que eu estou mudando de fase, que eu estou assim, que é unção isso? Como? É discernimento, é maturidade espiritual. Mas, geralmente, a pessoa imatura, ela sempre... Quem está assistindo, anota aí no papel, porque para 2026 eu estou dando um monte de coisa aqui para você dar alguns avanços na sua vida. A pessoa imatura, ela sempre vai subestimar você. Ela vai subestimar a sua inteligência, ela vai subestimar aquilo que você está dizendo, ela vai subestimar sempre. Por isso que geralmente as pessoas imaturas, quando eu digo imatura, eu vou colocar uma palavra aí, eu não gosto de usar adjetivo distorcido, mas aquela pessoa que é muito espertalhona, ela sempre subestima o outro. E ela vai, às vezes, conseguindo vencer em algumas coisas, e ela acha que essa esperteza vai funcionar para sempre. Mas quando ela chega diante de pessoas sábias, com discernimento, a esperteza dela não vai funcionar. E eu já presenciei muito isso em alguns ambientes, e o espertalhão, ele não dura muito tempo no ambiente de sabedoria. Por quê? Porque ele acha que ele é muito esperto, mas segundo o próprio entendimento. E lá, em Provérbios diz assim, ó, não confie no seu próprio entendimento. Ou não se apoie no seu próprio entendimento. Quando eu fui para o Ministério Sal da Terra, que eu conheci o pastor Célio Rosa,
eu já tinha estudado muito, já tinha lido muito, já tinha vivido muita coisa, muita, talvez não mais do que outro, mas muito mais do que muita gente. E quando eu cheguei lá, eu fiquei intrigado, porque eu falei assim, como pode? Esse cara não estudou, ele não lê, como que pode? Tem uma sabedoria, tem um dom, tem um monte de coisa na vida dele, muito dom. Sabedoria, né? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, revelação, espírito de profecia falando, tal, é muita coisa operante. Visão. Uma vez ele estava no telefone falando com um cara, eu não estava presente, tá? Isso foi um testemunho que o pessoal de lá deu. Aí ele falou assim, você está sentado na mesa assim, assim, comendo um prato de não sei o que, no seu prato tem um bife, uma salada assim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O pessoal disse que quem testemunhou isso foi a esposa do cara que estava lá comendo. Então Deus deu a visão, como se Deus desse a visão para ele lá da casa do cara que o cara estava fazendo naquela hora. Isso é uma das várias coisas que eu vi. Então, às vezes, o que eu fiz? Veja só. Quando eu cheguei lá, eu pensei assim, olha, eu acho que eu sei muita coisa. Mas se eu for trazer tudo que eu sei, eu vou perder de aprender aquilo que eu não sei. Então, a pessoa que ela é muito esperta, ela perde muita oportunidade de crescer e de aprender, porque ela sempre vem com a esperteza na bolsa, no bolso. Ela vem para um ambiente onde tem coisas para ela receber e ela vai embora sem nada, porque ela já vai cheia, ela não se esvazia e ela não recebe. E eu, sabendo disso, cheguei para ele e disse assim, exatamente assim, pastor, eu já vivi isso. Falei rapidamente assim, 30 segundos, mas eu tomei uma decisão. Eu não sei quanto tempo, né, a gente vai ter para conversar, mas a partir de hoje eu desfaço de tudo que eu aprendi até aqui e eu quero receber tudo que eu não aprendi. Então, eu não sei nada. Eu me batizei ontem. Parece uma atitude ridícula, porque nada é que a gente aprendeu não vai servir, mas vai servir para a hora certa. No momento de aprendizagem, de aprendizado, o que você tem não serve, porque a chave de aprender é uma, a chave de ensinar é outra. Se quando eu vou aprender eu não desligar a chave de ensinar, eu não vou receber o que eu tenho para aprender. E muitas vezes as pessoas se chamam, eu já vi pessoas falando, eu sou autodidata, né? O autodidata, ele aprende sozinho, com livro, com vídeo. Mas no corpo de Cristo, o autodidata funciona 50%. Por quê? O que você pode aprender pela mente. Agora, se o corpo de Cristo, Paulo era uma pessoa que ele era tão inteligente, tão capaz, que ele também entrou nessa ideia aí de andar sozinho, de aprender por ele mesmo. Só que enquanto ele não foi lá e se rendeu a Pedro, Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 2, enquanto Pedro não olhou para ele e falou assim, realmente, isso aí que você está dizendo é verdade, você tem uma graça na sua vida. O ministério operante de Paulo, funcional, ele só funcionou quando alguém reconheceu. Por quê? Porque ninguém é completo por si mesmo. Se o corpo de Cristo, as pessoas pudessem se completar, não existiria fórmula de se tornar humilde. Não existiria. Porque uma pessoa falou para mim, esse ano de 2025, quem me faz humilde é o Espírito Santo. E eu falei, sim, irmão, quem nos transforma é o Espírito Santo. Só que ele vai nos fazer humilde nas relações. Mas eu me acho humilde, mas eu não me submeto a ninguém, eu não sirvo a ninguém, eu não faço menor que ninguém, eu não sirvo ninguém, eu não faço nada. Eu sou completo em mim mesmo com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está nos ensinando individualismo, o Espírito Santo está ensinando a ser egoísta, o Espírito Santo está me ensinando a ser autossuficiente. Eu não consigo, não é possível, existe mais de um Espírito Santo, então, e talvez o que eu lido deve ser o errado,
Porque a todo momento o Espírito Santo vem me quebrantar, vem me ensinar a servir alguém, a me submeter, a aprender, a me humilhar, mas aí o outro vem com outro espírito que só está por cima, que só pisa na cabeça das pessoas, que só rebaixa as pessoas, que é autossuficiente, que é egoísta, que vive para si mesmo. Qual é o espírito correto? Tire suas conclusões, porque talvez eu esteja equivocado. Talvez eu estou errando o alvo. Então, eu não acredito em pessoas que não serviram ninguém. Não serviram ninguém, mas elas querem ser servidas. Elas não são provedoras financeiras de ninguém. Falando pastores, eu abro uma igreja, aí eu quero que as pessoas ofertem e dizimem com liberalidade no gasofilácio da minha igreja. Ofertem e dizimem na minha igreja, ou ofertem na minha vida com liberalidade. Eu tenho essa expectativa, mas eu não faço isso. Eu não semeei isso, eu não construí isso. Eu posso dar testemunho de que pessoas de lugares diferentes ofertam na minha vida. Ontem uma pessoa de Curitiba, do nada, dia 25, como que a pessoa acorda um dia de Natal e fala, pastor, eu quero, manda seu Pix. Por que isso? É uma colheita. Em momentos inesperados, em situações às vezes difíceis financeiras que eu estava vivendo, eu nunca deixei de plantar, eu nunca deixei de semear. E outra coisa, o dízimo não é um pagamento de nada. Se a pessoa der o dízimo achando que está pagando o tempo do pastor, pagando alguma coisa, então o dízimo é uma mensalidade. Tem gente que acha que o dízimo é uma mensalidade. Eu tenho um pastor, eu vou pagar o tempo dele. Então não é dízimo, é uma mentoria, é um curso que eu estou fazendo e eu tenho que pagar o curso. Dízimo não é isso. Oferta não é para isso, oferta não é para pagar nada, oferta já diz, oferta é algo que se dá, se planta. Você não está pagando nada. Jesus já pagou tudo, não tem que pagar mais nada. Tudo que a gente faz é de espontaneidade, de um coração liberal, liberalidade, generosidade. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu estou falando de Ananias e Safira. Um coração como o de Ananias e Safira, não tem como. Se você andar junto, você vai tropeçar junto. Você vai ficar batendo cabeça. Porque tem aparência de santidade. As pessoas que esse perfil de Ananias e Safira tem aparência de santidade. Por quê? Porque qual que era a intenção deles? Para que eles fizeram aquilo? Pegar o terreno, vender, tirar uma parte escondido e se apresentar lá diante da igreja como se estivesse dando tudo. Qual que era a motivação deles? Agora mais dois. Simão o mago. Espiritualidade instrumental. Querem poder espiritual sem submissão espiritual. Tratam dons como ferramentas de status, não como serviço. Querem resultados sem cruz, sem caráter e sem processo. Quando alguém quer o efeito do Espírito sem o governo do Espírito, o fim é corrupção. Então vamos lá. A gente está falando de pessoas e situações diferentes, mas a gente cai no mesmo lugar. Aí, a primeira coisa, a aparência. Ela quer um poder espiritual porque ela quer parecer espiritual. Então eu quero um dom para de alguma forma eu me exaltar, e não um dom para eu servir. O dom de cura é para servir. O dom de cura não é para você ser exaltado como alguém que cura. O dom de cura é para você servir. Ele existe. Existe o dom de socorros. O dom de socorros não é para eu ter poder financeiro e influência. O dom de socorros é para eu servir. Todos os dons são dados para servir, não para exaltar o detentor do dom. Não para dizer que o cara é bom, não para dizer que o cara é espiritual, até porque você pode ter muitos dons e ser carnal. Dons não é merecimento. Tem gente que acha que é muito santo, aí recebeu o dom. Não, o dom é dado. E ele é dado para você prestar conta no final. É como uma ferramenta, um martelo que eu te empresto para você fazer o serviço. No final do dia você vai me devolver o martelo e me dizer se fez o serviço corretamente. Então o dom não é ferramenta de status. Tem gente que tem dom de falar, dom de ensinar, dom de curar.
E aquilo transforma ele numa celebridade. E a pessoa se coloca como alguém especial. Honrar as pessoas não é fazer delas especiais no sentido de um ser que você coloca no pedestal. Honrar é reconhecer a unção de Deus sobre a vida daquela pessoa e respeitá-la pela sua função. Mas quem quer resultado sem caráter e sem processo, põe a mão na minha cabeça e ore por mim que eu quero esse dom. É possível? Leia lá, né? A transferência é possível de unção, né? Você pode pedir a Deus um dom e Deus mover alguém para ir lá, ou Deus pode te dar de forma direta. Mas eu acredito que tudo que Deus faz no corpo é de forma a nos transformar à imagem e semelhança dele. E Jesus disse assim: aprendei de mim que sou manso e humilde. Então, a humildade é o alvo. E você não vai se tornar humilde por si mesmo. É o Espírito Santo que vai te conduzir nessa jornada. Toda vez que você se fizer menor, toda vez que você abrir seu coração, toda vez que você reconhecer alguém, toda vez que você se puser ali em reconhecimento a alguém que já está andando, alguém que já é, alguém que já foi, alguém que já vive, toda vez que você se sujeitar àquilo e você com humildade se posicionar, você vai sendo transformado pelo Espírito. Então, a gente espera que o Evangelho em si ele não é apresentado de forma visível. O Evangelho é o que nós nos tornamos em Cristo. É a notícia, a boa nova de salvação que nos tornou filhos. E o Filho recebe o Espírito Santo para ser aperfeiçoado no amor. Para receber o amor do Pai, eu preciso da fé. E aí eu pego os dons e transformo no Evangelho, como se o Evangelho fosse pautado nos dons. E não é pautado nos dons. O Evangelho é pautado no caráter de Cristo. Quem Ele é. Então, Simão o Mago, fascínio por unção, desprezo por arrependimento. Então, ele se impressiona com manifestação, mas foge da confrontação. Aquilo que eu falei para vocês no começo, quem não estava aqui assistindo, que muitas vezes a pessoa vai vir para você, né, um posicionamento errado, com uma mentira, com um comportamento completamente fora da realidade, e você vai colocar diante dela a verdade. Por exemplo, o irmão, você está mentindo para mim, isso que você está falando não é a verdade. E aí a pessoa vai justificar. Então ele não está preocupado de resolver as questões da verdade, ele está preocupado com as manifestações. Eu tenho um dom, eu oro, as pessoas são curadas, eu oro, as pessoas são isso, eu oro, as pessoas são aquilo, então não preciso me preocupar com nada, já está resolvido, eu estou pronto, porque eu falo e acontece. Só que isso é dom. Então eles confundem o sobrenatural com a aprovação divina. Poder sem caráter não edifica, explora. Poder sem caráter não edifica, explora. Agora, um ponto em comum entre os três. Que três? Judas, Ananias e Safira, né, colocado como um casal, e Simão o Mago. Verdade só até o limite da conveniência. Você me dá a verdade só até onde não mexe na minha conveniência. Daqui para frente não é do meu interesse. Então eles seguem a verdade enquanto ela serve seus interesses. Quando a verdade cobra uma mudança, eles negociam, mentem ou tentam comprar. Se você prestar atenção no que foi falado nesse vídeo aqui, para o ano de 2026, você vai encurtar caminho. Você vai evitar, porque quando você vê esse perfil, você vê que tanto Simão, quanto Judas, quanto Ananias e Safira eram pessoas obstinadas. Então, você não tem que tentar convencer ninguém. Segue seu caminho e deixa essas pessoas na mentira delas. Então, veja só, seguem a verdade enquanto ela serve aos seus interesses. E quando a verdade cobra mudança, eles... Olha aqui, olha essas três palavras, para você identificar. Negociam, mentem e tentam comprar. Então, em 2026, o maior perigo não virá
de inimigos declarados, mas de pessoas espirituais sem arrependimento, fiéis à imagem, não à verdade. Se liga, 2026 o maior perigo não virá de inimigos declarados, mas de pessoas espirituais sem arrependimento, fiéis à imagem e não à verdade. Deus abençoe vocês, espero que eu possa ter colaborado com você para o próximo ano. E se você realmente recebeu isso como uma verdade, eu vou fazer uma oração para você. Pai, nós te damos graça por essa verdade. Eu oro ao Senhor que dê aos seus filhos espírito de discernimento, que eles possam discernir as mentiras do inimigo, que eles possam discernir o espírito das pessoas, Pai, para que eles não sejam enganados, para que eles consigam perseverar na verdade. Usa, Senhor, os teus filhos para a honra e glória do teu nome. Conduz eles à verdade para que eles se tornem a tua imagem e semelhança por consciência de revelação. Que eles possam ser livres de todo paradigma, sofisma, de toda mentira, de todo raciocínio humano, de todo sofisma, de tudo aquilo que se levanta contra a tua sabedoria, que eles sejam livres agora. Eu cancelo a mentira que foi plantada no coração deles, na mente deles, por doutrinas falsas, doutrina de homens, doutrina de demônios. Que seja desfeito agora em nome de Jesus Cristo, Pai. E que 2026 o Senhor levante os teus filhos com poder e glória, para que eles andem na tua verdade, sejam testemunhos, Senhor, do Evangelho para as nações. Em nome de Jesus. Amém.